o conceito de alegria, normalmente é sempre familiar. Construir família, ter filhos, principalmente no universo feminino, no masculino também, claro. Mas é predominante no universo feminino. E aí a pessoa vai pensando no seu príncipe ou na sua princesa e não se liga que existem algumas situações específicas. Por exemplo, como criar os filhos, e existem conteúdos específicos para isso, e como blindar o seu namoro ou blindar o seu casamento. Vamos começar do zero então, né? Como que seria blindar o seu casamento? Como que é isso? Pensa comigo o seguinte, quantos anos você tem? 41. Você de 41 anos é o mesmo de 10 anos atrás? Não, nem de 2 anos atrás. Nem de 2 anos atrás. E a gente casou com uma pessoa e acredita que ela vai ser a mesma. Não percebe que a outra pessoa está fazendo uma transformação. Então, uma das maneiras mais simples da blindagem, por exemplo, eu ia começar do zero, mas nesse caso eu vou na sua, vou direto para o casamento, é casar de novo, só que com a mesma pessoa. É conversar com a pessoa. Lá em casa, eu sou casado há 13 anos, estou indo para o 14º ano de casamento. Portanto, eu já casei 14 vezes. Na verdade 13, agora vai ser a número 14. Com a mesma pessoa. Porque a gente conversa entre o dia 1 e o dia 15, se o pensamento político mudou, se a religião mudou ou não religião, se o jeito de criar os filhos está bom, que a gente fez de bom que dá para repetir. Isso faz parte de um dos processos de blindagem, porque ela mudou, ela não é a mesma. Eu também não sou mais o mesmo. Aliás, eu tenho 33 anos. Dos 25 para cá, a cada semana é como se eu evoluísse um ano inteiro. Por conta de um monte de coisa que talvez não dá para falar no vídeo. Mas, em resumo, é uma forma de blindagem. Se eu permitir que pessoas de fora, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, interfiram, eu destruo um pouco da blindagem. Porque blindagem, não sei se você que está me assistindo sabe, o Hélio que está atrás da câmera sabe, que blindagem pode ser blindagem de pistola ou blindagem de fuzil. E aí quando você blinda uma parte e não blinda o todo, o que vai acontecer? Vem uma coisa mais forte e arrebenta tudo. Eu falei agora há pouco no outro vídeo, por exemplo, de um luto que eu precisei viver. O luto é um tiro muito forte. Você não tem blindagem pura. E não se esqueça, mesmo a blindagem de um tanque de guerra, se você acertar várias vezes no mesmo lugar, vai romper. Então não adianta eu só coordenar algo dentro do meu namoro, casamento, blindei ali e tá bom. Qual é a ambição do outro? Porque você já sabe a sua. O outro sabe qual é a expectativa? Tá alinhado? Porque eu tenho uma expectativa, eu tenho um desejo. Mas e o outro? Eu estou atendendo essas expectativas? Ele quer uma coisa ou ela quer uma coisa que eu não tenho como oferecer? Porque aí, tipo assim, chega uma hora que a pessoa pode querer uma coisa que pra mim não dá, pô. Eu preciso falar. Se eu não falo, a mulher faz muito isso. Ela quer que o cara descubra o que ela quer. Fala. Ah, mas ele não me escuta. Não é pra assim que ele chegar em casa e você, aquilo ali virar uma ouvidoria pública e você começar a falar sem parar. Tem hora pra isso. Você sabe muito bem o que ele quer. Se ele não sabe o que você quer, você não falou. Fala. E pergunta, conversa. O homem às vezes é resistente a determinados tipos de diálogo porque aprendeu a resolver as coisas sozinho. Eu tive que ler um monte de livro de comunicação, por exemplo, para conseguir compreender como que eu ia dialogar de forma que eu pudesse ser escutado. A gente acha que a pessoa está ouvindo. Teve um monte de coisa que eu conversei, por exemplo, esse ano, entendendo um pouco melhor algumas sínteses, que eu percebi que tinha falha de comunicação. Uma coisa que eu falei há anos atrás, que foi entendida uma coisa e não era. Então, se você aprender um pouco sobre comunicação, já vai mudar. Se quer, por exemplo, um outro trecho bom, né? Vou fazer como se fosse do zero. O seu filho ou filha, se você falar, não bota o dedo na tomada, o que ele vai fazer? Botar o dedo na tomada. Então, o que diz essa disciplina, por exemplo? Vai dizer que você pega e fala assim, vem pra cá, aqui pode. Se você continuar sem esse aprendizado, tudo que você sonhou não vai viver, porque você quer ter um bom filho, um filho educado. Como? Mas não se esqueça, disciplina e educação não pode fazer com que seus filhos se tornem filhos bobos. Eles têm que ter sagacidade, eles têm que ter resposta, tem que haver um ser pensante, de pensamento crítico e questionador. Mas você está pronto para isso? Quando te afrontarem, você vai achar que é pessoal? Ou vai entender que seu filho está crescendo? E vai entender que eles só são família quando ele até a certa idade. Que seus pais eram sua família, mas agora são seus parentes. Sua família é seu marido e seus filhos. Sua família é sua esposa e seus filhos. E os seus filhos só até certa idade.
Enquanto você ainda for útil demais para os seus filhos, você não acabou a sua missão. Se torne inútil o mais rápido possível. Se você não fizer isso, você falhou. E aí é um sonho seu, é um sonho egoísta. Ele só é um sonho altruísta quando você conclui essa etapa. Aí se eles quiserem estar com você, você foi fenomenal. Mas não confunde dádiva com dívida. O fato de ter gerado esses filhos, eles não devem nada a você. Você não deve nada aos seus pais só porque eles te geraram. Você pode ter gratidão, beleza? Mas você não é obrigado a nada. Não, porque você tem que cuidar de mim. Eu? Não, eu posso se eu quiser. Enquanto alguém está te obrigando a alguma coisa e você está deixando, é uma ação anti-prosperidade. Por quê? Qualquer prisão, qualquer amarra é algo contrário ao seu crescimento pessoal. Você pode cuidar dos seus pais se quiser, você pode estar com eles se quiser, mas a sua prioridade tem que ser a família que você constituiu. Não se esqueça que os seus filhos estão vendo como você trata seu marido ou sua esposa e provavelmente, se eles não receberem um bom tratamento, vão repetir os mesmos atos. Você tem orgulho de como trata o seu cônjuge? Se tem, tá tudo bem. É uma escolha sua. Se você não tem, tem que hoje ainda fazer alguma coisa. Todos os vídeos vão estar na descrição dos vídeos, link para mentoria individual, para comunidade de grupo, para produtos virtuais que você pode adquirir, mas sempre tem alguma oportunidade, até porque eu vim de um lugar muito pequeno e hoje eu estou em outro patamar. Eu sempre faço alguma coisa que você pode adquirir, ou muito barato, ou de forma gratuita, algum conteúdo para você já mudar a sua vida com algo, para daí sim conquistar o que você quer. Porque eu entendo que tem um monte de coisa à minha volta gratuita, às vezes a gente só não usa. Então, não é só sobre falar que é gratuito. Pode pesquisar que você vai ver um monte de conteúdo meu na internet, qualquer lupa de qualquer lugar. Qual o nome do seu canal, Richard? Richard Nascimento Terapeuta. Se você colocar em qualquer lupa, Richard Nascimento Terapeuta, de qualquer aplicativo, tem eu lá. Se você botar 453, tem vídeos específicos que eu vou passar a botar toda vez que for sobre esses assuntos que tem como sintetizar. O número 453 antes vai ficar o enigma. Se você quiser acompanhar, você vai descobrir o que significa. E aí pronto, você vai saber que está escrito 453 é alguma coisa específica. Lupa de qualquer aplicativo, botou 453 acha também. Pô, Richard, se eu quiser achar algum produto seu, seja um audiobook, seja um e-book, ou até mesmo o grupo, como é que eu faço para achar lá na Hotmart? Eu pesquiso o quê? 453, por incrível que pareça. É a mesma coisa. E cada vez mais a gente vai lançando em cima das coisas que vocês vão falando, vai captando e vai aperfeiçoando. Legal, porque no caminho você perguntou da blindagem do casamento. Naquela hora eu ia falar da questão do namoro e tudo mais. Quem tá só na parte do namoro ainda, dá uma olhada como esse seu cônjuge trata os pais dele. Você vai ter uma noçãozinha, porque se ele é uma pessoa que é muito agressiva, ele vai ser agressivo com você, a escolha é sua, mas você tá sabendo. Você pode me cortar a hora que você quiser, porque às vezes eu tô falando, se não for claro, se não ficar claro para você, ou a audiência também não tá. Então são coisas bem simples. E tenha uma ideia do que você quer do outro, mas o que você tem para oferecer? Tem coisas que chegam à beira do ridículo, né? Às vezes eu vou desenhar aqui uma coisa incrível que eu quero que a outra pessoa seja. Mas o que eu tenho a oferecer? E isso faz toda a diferença, porque se você não resolver os seus traumas com os seus pais agora, você vai levar para dentro do casamento. Se você se casar com alguém que não resolveu os traumas da pessoa com os pais dela, ela vai trazer para você, porque vai haver substituição, que diz a psicanálise sobre substituição. Você, como marido, assume a figura de pai em algum momento com aquela esposa e vice-versa. E aí não ache que é normal essa pessoa ser totalmente dependente de você. Existe diferença de dependência emocional e codependência, porque vocês vão caminhar junto, então tem que ter entrosamento. Se ela não quer, eu também não quero e tudo mais. Mas a dependência absoluta é aquela que eu não consigo viver, e isso fere o outro, porque se eu não for feliz sozinho, o certo é não ter ninguém. Porque primeiro aprender a ser feliz sozinho. E eu sou casado há muito tempo, na comparação a pessoas da minha idade. Eu tô com 33, casei aos 20, e foi uma das melhores coisas que fiz na minha vida, porque eu aprendi a ser feliz sozinho. Então a outra pessoa, ela tem que virar um impulsionamento. E digo mais, existe hora também de separar. Eu não gosto, eu odeio o assunto de separação, mas existe hora para isso sim. Quando essa pessoa, você tá sendo tóxico para ela, saia você. Porque a gente fala muito nos vídeos por aí, né? Ah, pessoas tóxicas. Mas e quando eu sou? Eu percebo? Porque é um outro tiro no escuro, que ninguém fala disso. E quando eu tô oprimindo o outro, eu tô segurando, ela quer explodir, ela quer fazer e eu tô segurando, ou vice-versa.
E quando esse marido tá falando o que quer fazer acontecer e você tá toda vez botando defeito, botando obstáculo, sabe, reclamando, é terrível, porque aí o cara não quer mais nem voltar pra casa, ele quer fazer as coisas na rua só. Porque pra casa virou ouvidoria pública, virou um momento infernal que ele tem que lidar com você, sendo que ele já veio com os problemas da rua. Então existem momentos ou trata ou muda, ou de pessoa, ou de lugar, ou de cidade, ou de casamento. Mas, outro ponto, pode a sociedade dizer o que quiser. Pessoas que já casaram 1, 2 ou 3 vezes dificilmente conseguem estabilizar em algum relacionamento, porque não resolveu num e achou que o problema era o outro, aí vai para outra pessoa, aí não resolveu também e vai para outra, aí tem outros problemas. Então eu resolvo primeiro dentro de mim. Não estou dizendo que é infalível ou não, é que a gente, por incrível que pareça, dentro das terapias, fala do óbvio. Só que é o óbvio que quase ninguém percebe. Porque igual que eu falei agora, você não é o mesmo de 1 ano atrás. Isso é óbvio que não é. A gente esquece só de olhar para o outro, falta às vezes empatia, né? E outra coisa, essa mulher quando tiver filho, você tá pronto para ela mudar o humor bruscamente, para ficar agressiva? Não, nem sempre vai ficar, mas pode ser que fique. Ela mesmo será que está pronta para essa mudança hormonal brusca que vai acontecer? Porque até mesmo ela precisa dessa mudança hormonal para a sobrevivência da espécie. Ela precisa estar um pouco mais hostil, um pouco mais agressiva, a libido vai subir pra caramba, aproveita. Mas quando ela tiver esse filho vai descer muito e toda a atenção da vida dela vai voltar para aquela criança e você vai ter que dividir espaço. Mulher, tá pronta para lembrar disso, não destruir teu marido? Homem, tá pronto para isso e saber que agora você não é mais uma prioridade durante um bom tempo? Aí é com você, porque senão o que as pessoas fazem? Ela quer viver um sonho que ela viu no desenho, que ela viu na religião, que ela viu no filme. Isso aqui é verdade, isso aqui é a realidade. O filme é baseado, é só uma base do que existe. Mas na realidade, ter filho é perder noite de sono, ter filho é você deixar de ter prioridades exclusivas, é que o outro também vai te dar menos prioridade. Tá pronto para lidar com isso? Aí volta lá no começo. Não aprendi nem a ser feliz sozinho, como é que eu vou lidar com isso? Isso é muito pra mim. Um monte de relacionamento que vem pra poder transmitir o casal, a gente tem uma assertividade muito grande, algumas histórias que são atualizadas. Normalmente tem logo depois de ter filho, ou uma perda, ou é filho, ou alguém doente que eles passaram a ter que cuidar. Os 3 principais que atrapalham o casamento, que é sólido. Não estou falando casamento largado, casamento que está sólido, estão 10 anos juntos, os dois são muito felizes, aí perdem um filho, ou têm um filho de novo, e essa é a mudança hormonal da mulher dessa vez foi extrema, ela é outra pessoa de novo. Aí tu escolhe se casa com ela de novo ou não, que é outra pessoa de novo. E esse cara já não vai ser mais o mesmo, que ele vai ficar estressado. Então tem um monte de assuntos que dá pra gente ir falando. Talvez só esse conteúdo aí tem uns 40 que foi falado numa porrada só, dá pra fazer isso o dia inteiro, porque, cara, dentro das histórias que pode contar, tem cada coisa que acontece que dá pra gente ir juntando, e por isso que as comunidades são boas. Porque às vezes a gente acha assim, pô, só meu pai fala assim comigo, aí tu vai ver um monte de gente falando a mesma coisa. Aí vai falar, poxa, eu sei que eu consigo, mas por que tá me acontecendo que eu tô me travando? Aí quando tu vê o outro, fala, vai cacete, vai! E aí você, eu tô fazendo igual. E é por isso que o pessoal tá implicando comigo, falando, vai fazer. E não tô me permitindo em que sentido? Que às vezes a pessoa quando escuta sobre merecimento, capacidade, permissão, às vezes ela acha que é sobre se permitir fazer. A maioria se permite. Capacidade é grau de instrução. Vou dar um exemplo de fora. Pega uns caras que cantam as coisas que você tá vendo que ele não tem voz, que tá usando autotune. Ele não tem a capacidade. Ele não tem. Só que, assim, a gente tem que trazer isso pro lado bom da força, mas um cara que nasceu, não vou citar nome, num lugar onde todo mundo tá falando só bem dele, ele acredita naquilo. Então o merecimento dele vai lá em cima. Então ele vai fazer algo mesmo com baixa capacidade, muito bom. Vai fazer. E ele tem toda a permissão, porque quais são os bloqueios da permissão? Aquilo vai me mudar? O que eu tenho a perder se eu ganhar? Olha que doideira, né? O que você tem a ganhar por conquistar aquilo que você queria? O que você tem a perder quando conquista? Mas o que você tem a ganhar por ficar parado? O que você tem a perder por ficar parado? Aí quando a gente bota uma balança, é onde vem a permissão. Dá tempo de contar a história, dá, né? Prefere cortar ou continuar ou vai de uma vez? Pode continuar. Por exemplo, há muito tempo atrás, essa história é permitida sem falar uma pessoa, atende uma pessoa que ela já tinha uma condição de coisa, não era uma pessoa que precisava de muita coisa para mexer. Só que toda vez que ela queria uma coisa específica, que era uma surpresa, que ela queria fazer legal, não sei o quê, toda vez alguma coisa acontecia. Era carro que batia, era pai que ficava doente, todas as vezes.
vezes alguma coisa sugava. E normalmente batia no campo financeiro. O que a gente descobriu durante a conversa? Que tinha uma memória apagada. E aí, se você prestar bem atenção na história, vai entender o que é permissão. Essa história apagada, essa memória apagada, a gente conseguiu acessar e é comigo. A mentoria, às vezes, vai precisar de mentor individual. Infelizmente, é isso. Achamos a memória. A memória era a memória de... Eu não sei quais palavras que podem passar, então eu vou falar do jeito que você vai entender. Então deu pra passar, porque acho que tem palavras que vão ser censuradas. Mas agressão, no sentido extremo da palavra. Achamos. Aí descobrimos o quê? O que tinha em volta. Porque a memória da pessoa às vezes apaga, porque tem coisas muito graves que acontecem, que para apagar aquela memória tem que apagar tudo que tem em volta. Então lugares que ela foi, pessoas, porque senão vai pegar a memória de volta. Pegamos a memória. O que é que vimos? Envolvia um momento muito próximo onde a família dela começou a ter uma grana melhor. No momento exato, eles conseguem uma fortuna, tem isso. Então o que o cérebro não dava a ela? Você não pode ficar rica. Você não pode de jeito nenhum, você pode ficar bem de vida. Mas rica mesmo não pode, porque você vai ser agredida de novo. Então o que gerava? A mente condicionava ela, ninguém bate carro de propósito, mas condicionava ela a fazer uma imprudência, a que as coisas em volta fossem desfavoráveis. Não tinha permissão. Ela tinha as capacidades todas técnicas, tinha muito merecimento, ela sabia que merecia, mas não tinha essa permissão porque o cérebro dela tinha uma memória apagada e depois uma memória falsa. Qual é a memória falsa? Se você ficar muito rica, vai ser agredida. Não é verdade, não é verdade. E quando a pessoa descobre isso, ela começa a alterar isso ponto a ponto. E claro, no 453 dá pra falar, olha o tempo que demorou para conceituar. Tu imagina quanto que tem pra gente mexer lá dentro do seu coração, da sua alma, para quem acredita, da sua mente, e girar uma chave. E essa chave girada, quando ela começou a entender e associar dinheiro, vinha dinheiro, e usar o número 5 do 453, que são os 5 princípios da prosperidade, tem 5 ações que faz com que aquele dinheiro se torne mais leve. E entendeu que se você, assim como botar a canela na boca, né, se você tapar o nariz, você não sente o gosto, tem que ter o número 4, que é no 453, o 4 são 4 camadas da nossa identidade. Se você mexer em uma só, tu faz o que ela fez, tu consegue ficar bem, mas se destrói. Mas depois do que ela fez com a mentoria, ela entendeu, eu tenho que mexer nas 4 camadas todas. Porque não dá pra comer pelo nariz, mas dá pra respirar pela boca. Tá interligado, em algum momento vai interligar. Pode ver que o restaurante fala que come com os olhos primeiro, né? Fica tudo muito bonito. Olha quantas... Tem que pegar... Olha quantas coisas estão envolvendo. Então, as camadas inteiras resolvidas, uma etapa, achamos a memória, resolvemos o trauma, vamos para a próxima etapa. Porque não adianta, a terapia que você estiver fazendo só fala da sua dor, não fala sobre a conquista, muda o terapeuta, tá? Tem 5 princípios de prosperidade. A pessoa aplicou aquilo ali, esse dinheiro já fica diferente. Tem 3 ações transformadoras de resultado. Ela aplicou 4, 5, 3. Tá resolvido. Mesmo se tiver mais alguma coisa para mexer, você já sabe o protocolo, porque existem protocolos. Nenhuma experiência sua é totalmente individual. Só você é você. Sua dor é só sua ambição é só sua. Beleza. Mas a sua experiência não é individual. Tem gente que nasceu pobre, gente que nasceu rico, gente que já foi agredido, gente que não foi, gente que ouviu abobrinha, gente que foi agredido pelos próprios pais. Bom, não é só você, então a galera. Se tem uma galera que já passou por isso e tem resultado, a cabeça aumenta o quê? A crença de merecimento. Pô, se eles conseguiram, eu também consigo. Pô, só eu? Só eu? O que eu vi, por exemplo, recente, sem falar nome, e também autorizado a pessoa, tá? Tinha um negócio com a mãe, resolveu, mas ela cedia demais pra mãe. E, inclusive até recente, continuava cedendo muito. Só que também teve uma filha que ela cedia demais pra filha. Eu falei, eu não sei se pode falar a palavra não aqui, mas eu falei, pô, só no seu, pô? Dá pra entender. Só no seu vai ficar largo. Quando é com a mãe, ou você que tem que resolver. Quando é com a filha, você que tem que resolver. Eu sou meio assim mesmo, no atendimento. Não é possível. Alguém tem que compartilhar com você. Alguém tem que tomar junto, não é só você. E isso vai mudando a nossa consciência. Porque o que eu não posso permitir dos meus pais e eu não posso fazer com os meus filhos? Me meter na vida deles depois que eles já estão casados, já estão criados. Porque vai destruir tudo. Mesmo se eles pedirem. Ou você se vira, ou você se vira. Porque imagina, a pessoa está aqui e tá olhando para cima e tá deixando os pais mexerem no meu casamento, tende à destruição total. É a antiprosperidade. Eu olho para baixo. Mas porque você tá criando ele errado aí, tá xingando palavrão, dando porrada na tapa do cara. Mas você fazia igual. Aí vai começar a bater de volta. Ele te perguntou, porque a regra disso aí é número 3 também. Se você, dica nem de graça.
Conselho só se eu pedir e mentoria só se eu estiver pagando. Mas também é a mesma coisa ao contrário. Eu não quero sua dica, nem de graça. Eu só quero seu conselho se eu pedir e só quero a sua mentoria se eu estiver pagando. E vice-versa. Eu só vou te dar dica nem de graça. Vídeo não é dica, né? Vídeo é transmissão de conteúdo. Se você quer o conselho. Conselho só tô te dando se você perguntar, senão eu não me meto na vida de ninguém. E eu não vou dar mentoria para ninguém de graça. Nem tudo se paga com dinheiro. Existe a energia do dinheiro é uma das mais fortes que tem, mas ela não é única. Porque se ela fosse única, como é que a gente ia começar uma coisa? A maioria começou do baixo, começou do zero, começou sem ferramenta, ou começa grava com telefone, depois grava com uma câmera, depois com drone. Mas o cara que grava com drone começou gravando com telefone mesmo. Então, são vários conceitos. Se você aprender a absorver, a sua vida se torna mais leve.